Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iniciaremos o conteúdo do capítulo 3, Estatística e Probabilidade, do livro Matemática Bianchini, 8º ano. 1. A origem da estatística. A estatística é o ramo da matemática que possibilita coletar, descrever, organizar, analisar e comunicar dados a respeito de uma população ou de um fenômeno. Os primeiros dados estatísticos aparecem há muito tempo, ao mesmo tempo em que ocorria o desenvolvimento da escrita. Registros históricos, informações que encontramos em vestígios de civilizações anteriores à nossa, de mais de 2000 anos antes de Cristo, apontam o uso de processos que hoje chamaríamos de estatísticos. Grandes impérios da antiguidade, como o sumério, o egípcio e o chinês, e da América pré-colombiana, maia, asteca e inca, fizeram uso do levantamento e do registro de dados quantitativos para obter informações sobre sua população e suas riquezas, especialmente para fins administrativos, tributários, relativo ao pagamento de impostos e militares. Talvez, em virtude dessa aplicação, o termo estatística derive da palavra latina status, que significa condição, situação, ou, em sentido mais amplo, estado. O uso do termo para denominar esse campo do estudo é atribuído a Gottfried Aschenwald. Não sei se a pronúncia está correta, mas de qualquer forma está descrito aqui o nome. 1719 a 1772. Professor da Universidade de Göttingen, na Alemanha. Mais uma vez, não sei se a pronúncia está correta. Na atualidade, a estatística é essencial para o desenvolvimento de todas as ciências e está presente no cotidiano por meio de índices, tabelas e gráficos. Neste capítulo, estudaremos alguns conceitos que esclarecemos as mais diversas informações estatísticas, como população e amostra, formas de obtenção e organização de dados em tabelas e gráficos e medidas de tendência central. O povo Inca, que dominou a Cordilheira dos Andes entre os séculos XII e meados do século XVI, não conhecia a escrita, mas armazenava informações estatísticas em sofisticados artefatos de cordas, chamados quipos. Neles, a uma corda principal eram amarrados várias cordas enfileiradas, cujos nós representavam quantidades relativas e bens materiais e humanos. Aqui tem o exemplo de um quipo. 2. Coleta, organização e apresentação de dados. Coleta e organização. Uma bióloga realizou uma pesquisa sobre o comprimento da cauda dos leões adultos que vivem em uma determinada região. Durante o estudo, ela mediu a cauda de 30 leões e, em seguida, anotou em um quadro as medidas obtidas. Em estatística, o conjunto de todos os elementos que contém uma característica a ser estudada é chamado de população estatística. Na pesquisa realizada pela bióloga, a população estatística corresponde a todos os leões que vivem na região escolhida. Quando uma pesquisa considera todos os elementos da população, ela é denominada censo. Porém, nem sempre é possível pesquisar todos os elementos de uma população estatística, pois, em geral, a população a ser pesquisada é muito grande. Quando isso acontece, limitamos a pesquisa a uma parte da população, que chamamos de amostra. No caso da pesquisa realizada pela bióloga, a amostra corresponde aos 30 leões que tiveram sua cauda medida. Ao escolher uma amostra, é necessário que ela represente a população. Isso significa que a amostra deve apresentar todas as características da população que representa e também deve ser imparcial, isto é, ela deve integrar proporcionalmente todos os elementos da população. Existem várias técnicas para escolher uma amostra de modo a garantir que ela represente, da melhor maneira possível, a população da qual foi retirada. Esse assunto será estudado em anos posteriores. A coleta de dados pode ser feita por meio de observação, contagem, medida, questionário ou entrevista. A medida da cauda dos leões é a variável da pesquisa, ou seja,
a característica que se quer estudar. Uma variável pode ser quantitativa, quando assume valor numérico associado à contagem ou medida, ou qualitativa, quando o valor da variável é expressa por um atributo. São exemplos de variáveis quantitativas: massa, idade, altura, entre outros. Já a cor dos olhos, a procedência, o tipo de pelo, entre outros, são exemplos de variáveis qualitativas. Como vimos, após medir a cauda de cada leão, a bióloga anotou os dados em um quadro. Então aqui tem uma ilustração dessa bióloga anotando os dados em um quadro. Então ela colocou aqui, medida do comprimento da cauda de cada leão em centímetros. E foi anotando as medidas de cada cauda que ela mediu. Depois que ela fez essa primeira anotação, ela criou um rol, onde ela colocou todas as medidas em ordem crescente. Então ela pegou todas as medidas de 82 centímetros e colocou uma do lado da outra. E assim, até chegar à medida da cauda maior, que foi de 99 centímetros. Os dados assim apresentados são denominados dados brutos. Essa apresentação não favorece a observação de regularidade ou tendências nos dados. Para isso, é conveniente organizá-los em ordem crescente ou decrescente, denominada como rol. Então, essa primeira anotação que ela fez, ela é chamada de dados brutos. Já essa segunda organização que ela fez aqui, colocando em ordem crescente todos os números, é chamado de rol. Poderia também ter organizado em ordem decrescente, aí vai de cada um fazer a sua organização. Com o rol de dados, podemos facilmente obter a amplitude da amostra, que é a diferença entre o maior e o menor valor. Também podemos verificar a frequência absoluta de cada medida, que corresponde à quantidade de vezes que cada valor aparece na amostra. Com os dados organizados dessa forma, fica mais fácil apresentá-los em uma tabela de distribuição de frequências. E logo aqui abaixo, eu tenho essa tabela de distribuição de frequências, a qual foi dado o nome de distribuição de comprimento de cauda de leões, em centímetros. Por que está especificado aqui em centímetros? Porque a unidade de medida delas é centímetros. Se não estivesse especificado aqui em cima, a cada final de número eu teria que colocar a unidade. Como isso está especificado aqui, não há necessidade de estar colocando. Então, com isso, ela colocou medida da cauda e frequência absoluta. Começando pela medida menor, eu tenho 82 centímetros de cauda. Quantos leões eu tenho com essa medida? Aí ela conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E como frequência absoluta, ela coloca o número que refere a cada leão com 82 centímetros de cauda, que no caso é 4. Parte para o próximo, 85 centímetros. Ela conta quantos leões tem essa medida. 1, 2, 3, 4, 5. Colocou 85 centímetros na medida da cauda e a frequência absoluta, o número de leões que tem essa medida, que no caso é 5. E ela foi fazendo isso com cada medida que ela conseguiu extrair nessa sua pesquisa. Leões com 90 centímetros de cauda são 6, 4 leões com 91 centímetros de cauda, 3 leões com 95 centímetros de cauda, 3 leões com 96 centímetros de cauda, 3 leões com 98 centímetros de cauda e 2 leões com 99 centímetros de cauda. Esses dados foram obtidos pela bióloga. Observando a tabela anterior, podemos chegar a diversas conclusões. Por exemplo, há 4 leões com cauda de 82 centímetros, ou seja, a medida 82 centímetros tem frequência 4, como está descrito aqui. Há 8 leões cuja cauda mede 96 centímetros ou mais, pois as medidas 96 centímetros, 98 centímetros e 99 centímetros têm frequências 3, 3 e 2, respectivamente. E 3 mais 3 mais 2 é igual a 8. Para estar respondendo isso, ela observou apenas essa parte, com medidas iguais a 96 centímetros ou mais do que isso. E para saber o número de leões, é só somar a frequência absoluta que tem aqui. Há 15 leões cuja cauda mede menos de 91 centímetros, pois 4 tem 82 centímetros de cauda, 5 tem 85 centímetros e 6 tem 90 centímetros.
Então, para estar chegando à conclusão dessa afirmação, ela observou apenas desse 91 para baixo e especificou essas medidas aqui. A amplitude da amostra é 17, pois 99 menos 82 é igual a 17. O que significa essa palavra amplitude? Nada mais é do que você pegar a medida maior que você obteve, no caso 99, e subtrair da medida menor que você obteve na pesquisa, que nesse caso é 82. Quando você faz essa conta, 9 menos 2, 7. 9 menos 8, 1. Eu cheguei nesse valor de 17. Cada pesquisa que você fizer vai obter uma resposta diferente. Nesse caso, eu obtive o valor de 17 por conta da pesquisa realizada por essa bióloga. Tendo como base as explicações dadas até o momento, vocês irão realizar os exercícios propostos de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima videoaula, eu posto a correção desses exercícios e dou continuidade ao conteúdo do capítulo 3. Então, até a próxima e tchau!